Boa noite, pessoal. Meu nome é Isabela. Eu também sou integrante da equipe do PET e venho apresentar o primeiro palestrante do segundo dia do nosso webinar de saúde e nutrição. Bom, o professor Renato Riso Ventura, com o tema Conhecendo o Circuito Cérebro-Intestino. O Renato é médico veterinário pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez mestrado, doutorado e pós-doutorado em fisiologia pela Universidade de São Paulo e atualmente é professor associado pela Universidade Federal de Alfenas, onde tem como área de pesquisa neuroendocrinologia e fisiologia biomédica. Boa noite, Renato. Estamos muito felizes com a sua participação no nosso evento. Desde já agradecemos a atenção e a disponibilidade e desejo você uma ótima apresentação. Passo a palavra agora, então, para o professor Renato. Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouvindo? Ok. Bom, queria agradecer o convite, especialmente na figura do Igor, que me contactou aí recentemente para conversar aqui com vocês a respeito de um tema que eu acho que é bastante relevante, que é essa interação da microbiota intestinal com o nosso organismo. E eu vou tentar ser o mais breve possível para a gente poder dar tempo também para perguntas e discussões. E eu acho que, apesar da distância, eu acho que esse vai ser um momento válido também na discussão, né? Então, eu vou apresentar aqui a tela. Bom, então, o tema que eu trouxe para a gente discutir aqui, eu vou tentar ser bem breve. Planejei aqui usar uns 30 minutos no máximo, mas vamos ver se eu consigo. Essa relação entre o intestino e o cérebro, né? Essa relação, ela obviamente, está na crista da onda agora, dentro da área, não só da nutrição, mas das áreas biomédicas como um todo. E eu vou trazer algumas abordagens aqui que eu acho que são interessantes, principalmente para a área da nutrição, né? Para a gente poder debater, e, obviamente, dentro do meu foco, que é a fisiologia. Bom, se a gente fizer uma pesquisa rápida aqui no PubMed e colocar o termo eixo intestino-cérebro, a gente vai observar aqui, ó, que esse é um assunto que teve um boom, né, muito recente aqui de publicações científicas, né? Até 2010, praticamente, eram poucas as publicações, e recentemente, né, nos últimos 2 anos, 2019 e 2020, a gente tem mais de 1.300 artigos científicos só sobre esse tema. Então, apesar de não ser um tema recente, né, na fisiologia e no estudo da nutrição e da saúde, recentemente ele teve um grande boom mesmo de artigos, e isso mostra o impacto que a ciência está avaliando com relação a essas duas áreas, né, que é a microbiota intestinal e o funcionamento do nosso cérebro como um todo. E, obviamente, isso acaba repercutindo no funcionamento do organismo também, né? Aqui uma coisa interessante que eu acho que vale a pena a gente discutir também, colocar para vocês. Se a gente pegar o número total de células aproximadas que a gente tem no corpo, né, um adulto aí, em torno de 40 trilhões, e a gente comparar, né, com os nossos amiguinhos intestinais aqui, né, a nossa microbiota, existem estudos que apontam que o número de micro-organismos chega a 10 vezes o número total de células do nosso corpo. Então, a gente poderia, fazendo uma análise celular, dizer que nós somos 90% micróbios e 10% humanos, né? E isso tem impactado tanto o entendimento da microbiota na saúde humana, que, inclusive, esse termo eixo intestino-cérebro ele tem sido revisitado, e o termo mais atual é o que a gente chama de eixo microbiota intestinal-cérebro, porque, afinal de contas, são os micro-organismos encontrados no trato gastrointestinal, mais especificamente no intestino, que vão fazer essa ligação importante aí, funcional, né, entre o intestino e o cérebro humano. Um outro aspecto que eu acho que é bastante curioso, né, é que a população de micro-organismos que a gente tem, ela varia muito ao longo do nosso ciclo de vida, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, ainda no período embrionário, antes do nascimento, as populações são muito reduzidas, né? E a gente vai aumentando não só a quantidade, mas também a variedade desses micro-organismos
ao longo do desenvolvimento nosso durante o ciclo de vida. E quando a gente chega na vida adulta, aí é onde a gente teria, vamos dizer assim, o auge, né, o ápice da microbiota intestinal. Então, reparem vocês que ao longo do nosso ciclo de vida, a gente passa por variações grandes no número de micro-organismos pertencentes à microbiota. E isso tem chamado a atenção dos cientistas porque, do ponto de vista fisiológico, a gente tem janelas de oportunidade aqui que podem ser interessantes no desenvolvimento e na modulação de funções do sistema nervoso central a partir de determinadas épocas da vida. Então, por exemplo, a gente sabe hoje que na infância, né, e na velhice, que são momentos em que a gente tem uma população menor de micro-organismos e um equilíbrio ainda não muito bem estabelecido entre essa microbiota, essas são idades, né, são momentos da nossa vida em que a gente tem uma maior susceptibilidade a alterações de função cerebral, tanto no que diz respeito à proliferação de neurônios, né, a comunicação entre as células nervosas, mas também na produção e liberação de uma série de substâncias que são produzidas dentro do sistema nervoso central e que modulam respostas fisiológicas extremamente importantes no nosso organismo. Então, esse é um aspecto que é bastante interessante, porque se eu tiver uma alteração significativa na microbiota logo na infância do indivíduo, isso pode gerar uma repercussão para a vida adulta dele, já que eu estaria modulando o sistema nervoso numa janela específica onde algumas vias estariam mais vulneráveis para um determinado tipo de modulação. Então, esse é um aspecto que a gente tem que levar em consideração também quando a gente discute esse assunto. Do ponto de vista fisiológico, como é que a microbiota pode afetar a homeostase do sistema nervoso central? Bom, eu coloquei aqui alguns possíveis mecanismos, eu estou colocando entre aspas aqui, pessoal, porque a ciência ainda, apesar daquele boom de artigos científicos nos últimos anos, a ciência ainda está arranhando a superfície no entendimento desses mecanismos. Então, está longe de mim querer exaurir todas as possibilidades de assunto aqui nessa apresentação. Então, coloquei aqui neurotransmissão, que eu acho que vale a pena discutir, a neurogênese, que é um aspecto importante também no funcionamento do sistema nervoso central, inflamação, e o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que na fisiologia a gente discute muito, ele está relacionado à resposta do organismo a agentes estressores, né, um eixo chamado eixo do estresse. E, obviamente, esses mecanismos aqui, eles estão intimamente relacionados com alterações no comportamento, já que o cérebro é um local de geração e execução de comportamentos humanos, e também de alterações neuropsiquiátricas, né? São várias doenças que hoje aparentemente têm uma relação direta aí com disfunção na microbiota intestinal. Então, a gente está falando aqui de as doenças neurodegenerativas, de uma forma geral, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, mas também depressão e outras alterações no sistema nervoso central. Então, na neurotransmissão, por exemplo, essa figura aqui, ela tem um certo grau de complexidade, mas ela é fácil da gente entender. Eu vou chamar a atenção aqui já de cara para um conjunto de substâncias que são produzidas, né, a partir do metabolismo da microbiota intestinal e que são consideradas como importantes transmissores, né, de respostas celulares. Então, a gente tem catecolaminas, a gente tem o GABA, a gente tem a serotonina e a gente tem o triptofano aqui como mediadores importantes da microbiota. Existem, por exemplo, estudos que mostram que a presença de lactobacillus brevis e bifidobacterium dentium, né, que são duas espécies aí, encontradas na flora microbiana, que aumentam a produção de GABA. Tá? Se esse GABA consegue ter acesso a áreas no sistema nervoso central, isso ainda é uma dúvida, apesar de já terem sido descritas transportadores de GABA na barreira hematoencefálica. Então, esse GABA que é produzido a partir da atividade
dos micro-organismos no intestino, uma vez na circulação sanguínea, ele poderia ser transportado para dentro do cérebro e ter um efeito modulador, por exemplo, um efeito ansiolítico, né, já que o GABA é um aminoácido inibitório, né, liberado em algumas sinapses no sistema nervoso central. Então, dessa forma, eu teria aí uma relação direta da microbiota, né, através da liberação de GABA, com uma função dentro do sistema nervoso central. Um outro exemplo que a gente pode citar aqui é com relação ao triptofano, né? Esse é um queridinho aí do pessoal da nutrição, e eu acho que é válido, né, esse apelo, porque ele é importante, um aminoácido importante na síntese de serotonina, e a serotonina é um neurotransmissor que está envolvido com a sensação de bem-estar geral, né, com uma modulação positiva do humor, inclusive algumas drogas que atuam como antidepressivos e ansiolíticos acabam modulando a transmissão serotoninérgica no sistema nervoso central. Mas o triptofano ele pode ter uma via metabólica paralela que vai dar origem a essa substância aqui, que é a quinurenina, né? E acaba desviando, então, a síntese de serotonina. Toda vez que eu tenho uma maior ativação dessa via de síntese, eu acabo diminuindo os níveis de serotonina. E vejam só, essa via de síntese, ela depende dessas enzimas aqui, uma enzima chamada IDO e uma outra enzima chamada TDO. Essas enzimas, elas são moduladas, por exemplo, positivamente, pelo cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse, e por interleucinas, citocinas inflamatórias, né, a IL-1-beta, IL-6 e o fator de necrose tumoral. Vejam, tanto essas citocinas inflamatórias como o cortisol são exemplos de situações de estresse crônico ou de perfil inflamatório sustentado, né, onde eu teria, então, um desvio da rota metabólica do triptofano para a síntese de quinurenina, ao invés de aumentar os níveis de serotonina. Curiosamente, tem estudos mostrando que algumas doenças, como o Parkinson e a doença de Alzheimer, existe um aumento da quantidade de quinurenina em relação à serotonina em pacientes portadores dessas enfermidades, o que mostra, então, que essa via metabólica pode estar relacionada com o desenvolvimento dessas doenças. E mais curioso ainda é que a presença de algumas espécies de lactobacilos, elas podem inibir a atividade dessas enzimas aqui, por exemplo, da IDO, e favorecer, então, a rota para a síntese de serotonina, ao invés da síntese de quinurenina. Então, mais um exemplo de que a manutenção de uma microbiota saudável, com algumas espécies já estudadas rotineiramente, elas favorecem, então, a manutenção de níveis adequados de serotonina, e essa serotonina ela poderia ter um efeito, então, modulador positivo sobre a resposta comportamental humana. Mas, novamente, são estudos que, na maioria das vezes, são feitos com modelos animais de experimentação, geralmente se usa o camundongo ou o rato de laboratório, e aí a gente ainda está longe, né, de estudos clínicos realmente que comprovem essa eficácia, mas são hipóteses bastante palatáveis do ponto de vista dessa interação entre a microbiota e o cérebro humano. Um outro aspecto que eu acho que vale a pena comentar são os ácidos graxos de cadeia curta, né, que também são produtos do metabolismo da microbiota intestinal. Então, a gente tem aqui o ácido acético, o butírico e o propiônico como principais metabólitos, né, da atividade microbiana intestinal. Essas substâncias já são consideradas como inibidores das estonas desacetilases. Essas estonas desacetilases elas estão envolvidas na regulação da expressão gênica, e estudos mostram que elas podem ter efeito antitumoral, né? Então, esse efeito da inibição das estonas desacetilases pode ser utilizado como tratamento para alguns tipos de cânceres. Então, a gente teria aí um efeito, talvez, protetor da microbiota, né, a partir da produção dessas substâncias,
consequências com relação ao aparecimento de determinados tipos de tumores no organismo. Além disso, essas substâncias elas podem aumentar a expressão de enzimas chaves na síntese de outros neurotransmissores, como a tirosina hidroxilase e a triptofano hidroxilase. Então, essas duas enzimas elas são chaves no processo de síntese de dopamina, por exemplo, e de serotonina. Então, isso favorece a manutenção de níveis adequados desses neurotransmissores também no organismo. Só que nem tudo são efeitos benéficos, né? Existem estudos mostrando que o excesso de ácido propiônico parece ter um efeito neurotóxico, né? Então, ainda precisam de mais estudos para que a gente possa ter aí um parecer definitivo, né, se é que é possível ter um parecer definitivo com relação a esse tema dentro desse assunto que relaciona a microbiota com a neurotransmissão. Bom, a neurogênese também eu coloquei lá como possível mecanismo de interação entre a microbiota e o sistema nervoso central. Ela é um assunto também bastante estudado, principalmente no que diz respeito ao controle da atividade de neurônios, a comunicação neuronal, e isso tem a ver, obviamente, com aspectos relacionados à memória, né? Alguns fatores importantes para a neurogênese são o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, o NT4 e o NGH, né? O BNDF é um dos mais estudados. Esses fatores, eles são muito expressos em áreas, por exemplo, no cérebro, como o hipocampo, que é uma área relacionada à memória de longa duração. E existem estudos, né, mostrando, por exemplo, isso já é uma coisa já sabida de longa data na ciência, de que o estresse crônico, ele promove um aumento de cortisol crônico, obviamente. Isso reduz os níveis de BDNF no hipocampo, e acaba produzindo a morte de neurônios e a perda de memória. E o curioso é que tem artigos mais recentes mostrando que, por exemplo, essa espécie de lactobacillus, ela conseguiu reverter essa queda no BDNF causada pelo aumento do cortisol. Dessa forma, mostrando, então, um efeito neuroprotetor aqui dessa espécie de lactobacillus no organismo. Então, isso mostra que perdas de memória ao longo da vida do indivíduo podem estar relacionadas, em algum grau, com disbiose intestinal ou com algum grau de modulação da microbiota intestinal. E, obviamente, não poderia deixar de falar também do comportamento alimentar. Esse é um assunto bastante discutido na fisiologia e, em especial, no curso de nutrição, né? E a gente tem aqui alguns mediadores que são produzidos por células endócrinas localizadas aqui no intestino, por exemplo, o GLP-1, o peptídeo YY e a CCK. Esses são hormônios, né? E eu chamo a atenção aqui para o GLP-1 e para o peptídeo YY. O GLP-1 é um hormônio muito estudado na nutrição devido ao seu efeito insulinotrópico e, portanto, um efeito importante no controle da glicemia, né? Mas esses hormônios também têm ação central inibindo o apetite e, portanto, induzindo um estado motivacional de saciedade. Então, portanto, eles controlam a ingestão alimentar. Os estímulos principais para a síntese desses hormônios são os carboidratos e ácidos graxos de cadeia longa, e esse estímulo, obviamente, depende da dieta e ocorre em porções finais do intestino delgado. Mas a gente tem um estímulo também a partir dos ácidos graxos de cadeia curta, que são produzidos a partir do metabolismo da própria microbiota lá no cólon, né, que é uma porção aí mais distal do intestino. E aqui cabe um comentário interessante, que a capacidade fermentativa da microbiota ela é bastante prolongada. Isso significa que eu consigo ter um efeito de aumento da saciedade por um período maior de tempo daquele relacionado ao controle dependente dos nutrientes, né?
Tem estudos mostrando, por exemplo, que algumas espécies de lactobacilos, elas diretamente estimulam a síntese de GLP-1, obviamente fazendo com que eu prolongue o efeito da saciedade induzido por esse hormônio. E outros estudos relacionam algumas doenças, como a obesidade ou diabetes, a baixos níveis de GLP-1 e peptídeo YY. Então, a gente consegue fazer aqui uma análise interativa, mostrando que realmente uma disbiose intestinal ou uma alteração da microbiota poderiam levar a alterações na produção desses hormônios entéricos, e a partir daí eu aumentar a predisposição de um determinado indivíduo à obesidade ou a uma outra doença relacionada ao metabolismo. Curiosamente também, a gente tem um efeito aqui do GLP-1, do PYY e de outros hormônios também, como a própria leptina e a insulina, que induzem saciedade através da estimulação de um hormônio que é produzido lá no hipotálamo, que é o alfa-MSH. E os pesquisadores recentemente descobriram que alguns indivíduos eles têm anticorpos contra o alfa-MSH, e esses anticorpos são da classe IgA. Por ser da classe IgA, sugere-se que os antígenos, né, que estimulam a produção desses anticorpos seriam de origem intestinal. E aqui cabe um comentário que é bastante curioso, né, que os cientistas eles argumentaram o seguinte: esse talvez seja um dos exemplos mais incríveis de simbiose entre os micro-organismos do intestino e o hospedeiro, no caso, o cérebro humano, né? O nosso organismo mais relacionado com o cérebro humano. Por quê? Porque nem o alfa-MSH tem acesso ao intestino e nem as bactérias do intestino têm acesso ao hipotálamo. Isso significa que, ao longo da evolução, esses micro-organismos, eles conseguiram sintetizar proteínas que mimetizam o alfa-MSH na sua estrutura química. E, portanto, isso faz com que haja uma relação aí de controle do comportamento alimentar a partir da atividade metabólica microbiana. Ou seja, é como, em outras palavras, é como se a microbiota intestinal controlasse o nosso comportamento, obviamente, para favorecer a sua própria sobrevivência. Né, um tipo de simbiose, obviamente, que gera benefícios para o hospedeiro, mas também que traz benefícios para a microbiota intestinal. Então, muito interessante essa observação também, mais recente aí, que a ciência tem trazido para a gente. Um outro aspecto que eu acho que vale a pena comentar também é a microbiota e perfil inflamatório, né? A gente tem aqui várias citocinas que são produzidas a partir da atividade microbiana. E essas citocinas, eu coloquei 2 exemplos aqui, mas existem várias outras situações que poderiam gerar essa resposta. Estresse crônico e, por exemplo, proteínas do glúten, como a gliadina, já sabe que são responsáveis por um afrouxamento na barreira intestinal, principalmente pela perda do muco e de proteínas juncionais que fazem a adesão das células do epitélio intestinal. Isso faz com que o LPS, que é um lipopolissacarídeo da parede bacteriana, tenha acesso ao sangue e ative células do sistema imune, e a partir daí eu tenho uma resposta, então, com o aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias, como a IL-1-beta, IL-6 e o TNF-alfa. Então, mostrando também uma relação aí de comunicação entre o cérebro, entre o intestino e o cérebro, mediada pelo sistema imunológico e por mediadores pró-inflamatórios. O eixo hipotálamo-hipófise adrenal também ele é modulado, né, pela microbiota. A gente já sabe que um excesso de cortisol crônico pode alterar o funcionamento da microbiota intestinal, mas o contrário também é verdadeiro, né? Quer dizer, se a gente pegar aqui os estudos mais recentes,
eles mostram que o uso de pré-bióticos e probióticos também, no caso aqui eu coloquei esses dois gêneros, Lactobacillus e Bifidobacterium, isso teria um efeito ansiolítico em seres humanos, ou seja, uma diminuição da resposta de ativação do eixo hipotálamo hipófise adrenal frente a agentes estressores. E, curiosamente, tem um número cada vez maior de estudos mostrando essa modulação da microbiota com relação a esse eixo neuroendócrino bastante conhecido, e a gente tem que lembrar que esse eixo, né, a gente vive numa sociedade bastante complexa, né, do ponto de vista da interação com o ambiente. Esse momento atual que a gente vive de pandemia, ele é um momento crítico também, as pessoas estão mais ansiosas, isso envolve uma ativação maior desse eixo e provavelmente existe uma modulação aí do cortisol com relação à nossa microbiota agora nesse momento de pandemia. Então, muito importante aí a gente tentar cuidar de alguma forma da nossa microbiota, né, ou tentar modular a atividade desse eixo para que a gente não altere tanto assim o funcionamento dos micro-organismos, que a gente mantém essa simbiose ao longo desses milhões de anos de evolução. Então, finalizando aqui, obviamente, a gente tem que ter em mente, né, que a ciência ela está numa corrida desenfreada para tentar identificar quais doenças poderiam ter relação aí com a microbiota intestinal. Então, atualmente, a gente tem uma série de doenças já teoricamente comprovadas, né? A síndrome do colo irritável, estresse e ansiedade, desordens psiquiátricas, dor, doenças neurodegenerativas, obesidade, o vício em algumas drogas, né? A esquizofrenia e até acidente vascular cerebral parece ter alguma relação aí diretamente com a microbiota intestinal. Então, isso aqui, obviamente, é uma coisa que vai crescer ao longo dos anos, né? É lógico que a gente olha essa imagem, isso não significa que essas relações são já bem estabelecidas, a ciência ainda está engatinhando em alguns aspectos, é preciso estudos prospectivos e também alguns estudos clínicos, né, dentro, obviamente, dos limites éticos, né, de estudos experimentais, para se estabelecer realmente se há uma relação ou não definitiva entre essas doenças com alterações na microbiota intestinal. O outro aspecto que eu acho que é importante comentar também, e aí é o último slide para finalizar, eu acho que eu vou conseguir fechar em 30 minutos, é que, obviamente, a modulação da microbiota intestinal, ela não depende só da dieta. Apesar de, eu não sou nutricionista, mas eu interajo muito na minha atividade profissional, né, na Unifal com os nutricionistas, eu acredito fortemente que a nutrição seja um dos moduladores mais importantes que a gente poderia fazer, lançar mão para a microbiota intestinal. Mas a gente não pode esquecer que existem fatores genéticos e epigenéticos, e existem fatores ambientais, né? E o ambiente está mudando muito rápido, talvez numa velocidade em que o nosso sistema nervoso e a nossa microbiota não esteja dando conta de acompanhar. O uso de medicação também, que pode alterar a microbiota. A atividade física, eu acabei nem comentando aqui por causa do tempo, mas é óbvio que a atividade física também modula a microbiota intestinal. Então, todos esses fatores moduladores aqui devem, de alguma forma, tentar ser controlados, o que é uma tarefa, vamos dizer assim, monumental, né? Já é difícil modular a microbiota através da dieta. Imagina se a gente tentar fazer uma modulação através de todos esses fatores. Então, isso aqui é um trabalho árduo, mas a gente tem que ter o conhecimento disso até para diminuir, talvez, a nossa ansiedade, frustração, né, diante de, às vezes, a falta de um resultado, né, de uma determinada intervenção terapêutica para tentar modular a microbiota de um paciente. E, obviamente, todos esses moduladores acabam afetando esse eixo,
e gerando respostas que levam à alteração de comportamento alimentar, alteração cognitiva, estresse, interação social. Tem estudos recentes apontando importantes aspectos aqui da microbiota com o grau de sociabilidade humana, né? Medo também, né? Que obviamente está relacionado ao eixo do estresse. Enfim, é isso que eu tinha para conversar com vocês. Espero que vocês tenham entendido. Aqui são as minhas referências, algumas que eu usei para extrair os dados que eu apresentei para vocês. Então, muito obrigado e me coloco à disposição. 29 minutos.